Então vamos voltar. Por décadas, o empreendimento foi exitoso, proporcionando lucros, objetivo de toda a sociedade, para a sociedade, para os sócios, em razão do intenso transporte entre o Brasil e a Guiana e diante da inexistência de qualquer ponte rodoviária sobre o rio Oiapoque. Após os governos do Brasil e da França decidirem construir uma ponte binacional, os sócios perceberam que a conclusão da obra poderia arruinar os negócios da sociedade e cogitaram mudar o objeto social. Toda sociedade tem um objeto social. Objeto social nada mais é do que a atividade econômica que aquela sociedade exerce. Todavia, isso nunca foi efetivado. Com a abertura da ponte, o impacto foi imediato na redução das receitas daquela sociedade empresária. E, novamente, os sócios discutiram a alteração do objeto. Os sócios Jari e Santana, com participação conjunta de 50% no capital social, o que significa dizer que esses dois sócios, juntos, são titulares de 50% das cotas daquela sociedade. Propuseram na reunião ocorrida no dia 22 de agosto de 22 a aprovação da mudança do objeto social. Eles queriam mudar o objeto social daquela sociedade de transporte hidroviário, que é o ferryboat, para transporte rodoviário de cargas internacional. Só que vejam, essa proposta de mudança do objeto foi recusado pelas sócias Vitória e Branca. Lembrando que o problema traz para nós, no primeiro parágrafo, que são 4 sócios. E elas são titulares do restante das cotas do capital. Como consta em ata de reunião, a proposta não foi aprovada, por não ter sido atingido o quórum legal, que seria 50% mais um. As sócias, Vitória e Branca, argumentaram que a atividade social pode se manter em razão da necessidade do uso da balsa para cruzar o rio Oiapoque nos horários de fechamento da ponte, propondo que os horários de funcionamento fossem alterados. Em um primeiro momento, o assunto ficou prejudicado, pois os sócios Jari e Santana acolheram a sugestão, mas o funcionamento alterado não melhorou a receita. E os prejuízos estão cada vez mais elevados, tendo iminente a insolvência. Aí, se eu só dar uma dica, quando fala sendo iminente a insolvência, insolvência é fundamento da falência. Eu pensaria aqui, talvez, eu já sei que é direito societário, mas talvez ele esteja falando algo de falência. Talvez. Os sócios Jari e Santana entenderam que é inviável a continuidade da sociedade com o objeto atual, que é a ponte hidroviária, em razão de o objeto estar exaurido, terminado, findo, impossível de prosseguir. E diante da posição contrária e irredutível das outras sócias, Vitória e Branca, vejam que estamos diante de um conflito entre sócios. Os sócios Jari e Santana pretendem, em juízo, prestem atenção que o segredo está aqui. A resposta da peça está aqui. Olha o que eles pretendem. Pretensão, exercício de pretensão. A palavra pretendem indica qual é o objeto da peça judicial a ser intentada pelo advogado. Olha o que eles querem: a decretação da extinção da sociedade após a liquidação do seu patrimônio.
extinção da sociedade após a liquidação do seu patrimônio. Com esse objetivo, eles procuram você, que é o advogado, para a defesa dos seus interesses. Aí, querido, a OAB não precisava fazer isso. Não precisava. Mas, para impedir confusão, olha o que o enunciado traz. Jari e Santana reiteram, ou seja, afirmam mais uma vez que não pretendem a resolução da sociedade em relação a eles por meio de liquidação de suas respectivas cotas. Por quê? Já vou explicar. E aí, qual é o pedido? Redija a peça processual adequada, considerando que a sociedade tem sede na cidade de Oiapoque e que a comarca de Oiapoque possui mais de uma vara, todas não especializadas. Pensem comigo. Tem algum dado processual? O problema informa alguma questão que já está em juízo? Algum conflito que já tenha sido levado ao Poder Judiciário? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Não, não tem. Todo o problema longo, cheio de detalhes, parece difícil, mas não é. A maior parte dessa contação de história não será amplamente utilizada na peça, não será, mas se não tem nenhum dado processual, eu sei que processo não tem. Se não informa a existência de nenhuma decisão judicial, recurso também não é. Então, está claro para vocês que é petição inicial? Agora, petição inicial de um procedimento comum ou de um procedimento especial? O aluno que fez ESDN, ou que fez pelo menos essa aula, ele sabe que existe um procedimento especial de dissolução parcial de sociedade, é aquele do artigo 599 a 609 do Código de Processo Civil, que é utilizado para quando algum sócio se retira da sociedade. Ou porque morreu, ou porque exerceu o direito de retirada, ou porque foi excluído judicial ou extrajudicialmente. É o caso? Não, não é o caso. E dá para nós verificarmos que não é o caso duas vezes. Porque vejam. Olha aqui. De novo, Jari e Santana pretendem, em juízo, a decretação da extinção da sociedade e a liquidação do seu patrimônio, do patrimônio da própria sociedade. E qual é o fundamento? O exaurimento do objeto social. Não tem mais o que essa sociedade possa fazer. Aí eles procuram você com esse objetivo. Olha como é importante, pessoal, defluir e entender tudo aquilo que é trazido de informação no enunciado da peça. E aí, quando o problema fala, Jari e Santana reiteram a você que não querem a resolução da sociedade em relação a eles, o problema está jogando na sua cara que não é o procedimento especial de ação de dissolução parcial de sociedade. Então, o procedimento cabível aqui não é especial. Esta é uma petição inicial do procedimento comum, petição inicial, lá do 319, e o pedido é o pedido de dissolução total da sociedade,
O fundamento de direito material está lá no artigo 1044 do Código Civil e a liquidação de todo o seu patrimônio. E por que que o Jari e o Santana, eles querem que a sociedade se extingua por completo e não querem apenas e tão somente sair? Porque o fundamento não é apenas o fundamento, olha, eu quero sair porque eu não quero mais. Não, eu quero sair porque o objeto social acabou, se exauriu, não tem mais o que fazer. Então, vamos extinguir esta sociedade, dissolvê-la por completo, avaliar seu patrimônio, pagar as dívidas e dividir o restante entre os sócios. Por quê? Se eles apenas e tão somente se retirassem da sociedade, que caberia a ação de dissolução parcial, eles saem, mas eles continuam responsáveis por eventuais dívidas, cujo fato gerador tenha sido anterior à sua saída por até 2 anos mais. Essa é a responsabilidade do sócio que se retira. Dá um pulinho lá no artigo 1032 do Código Civil, lá consta esta informação. Então, aqui não tinha dúvida, viu, pessoal? Parece chato, parece longo, parece cheio de 9 horas, mas a solução desse problema, simples, era uma petição inicial. Procedimento comum, ordinário, e o pedido feito por Jari e Santana, que são sócios e, portanto, as partes legítimas, né, a ajuizar o pedido, era de dissolução e liquidação da sociedade. Deixa eu dar mais uma dica aqui para vocês. Tá vendo essa parte finalzinha que está em negrito? Ela fala assim: redija a peça processual adequada, petição inicial. Considerando que a cidade, que a sociedade tem sede na cidade de Oiapoque, Amapá. Aqui, ele está indicando para você aonde esta ação deve ser proposta, o que significa que o ajuizamento será, e a competência, portanto, desta petição inicial será endereçada ao juízo de Oiapoque, que é uma cidade no estado do Amapá, Justiça Estadual. Quando, na sequência, o problema fala e que a comarca de Oiapoque possui mais de uma vara, todas não especializadas, ele está falando que o endereçamento, anota aí, o endereçamento deve ser feito da seguinte forma: ao juízo de uma das varas judiciais da comarca de Oiapoque, Amapá. Porque se o problema, nós vamos ver, traz que é vara única, aí você também tem que fazer, isso vai perder ou ganhar ponto, não zera a peça, tá? Perder ou ganhar ponto. Endereçamento especificamente para o juízo da vara única ou da vara judicial da comarca indicada pelo problema. Alguém achou difícil esse? Fala aí nos comentários que o pessoal comenta comigo. Vamos fazer mais uma agora. Ah, pessoal, lembrando que quando nós terminarmos aqui, nós vamos resolver 7 peças, nós vamos disponibilizar um quiz com 5 perguntinhas bem simples, objetivas, né, teste. Vocês vão responder o quiz e os alunos que acertarem as 5 perguntas concorrerão a 2 prêmios. O primeiro prêmio vai ganhar um curso básico preparatório da ESDN para a segunda fase em Direito Empresarial e o segundo sorteio, o aluno vai ganhar um
o pagamento da sua inscrição no exame da OAB, o exame 44, ou a repescagem, desde que escolha direito empresarial para a segunda fase. Combinado? Vamos ver isso aqui? Então vamos lá. A companhia fechada, vocês sabem que a expressão companhia designa necessariamente nome empresarial de uma sociedade anônima. Quando fala companhia fechada, ele está dizendo que é uma sociedade anônima de capital fechado, perfeito? E está trazendo o nome. Comercial e Exportadora Três Pontas S.A. Aí ele fala qual é o objeto social. Exportação de café de alta qualidade. Passa por grave crise financeira em razão da pandemia de 2020 e de 2021. Falou de grave crise financeira, imediatamente qual é o problema que está acontecendo agora? Agora foi? Então vamos começar de novo. Pessoal, ó, o slide... Ô, Cidelei, fica aí porque agora vai ser bastante dinâmico, por gentileza. Vamos começar de novo, então. Segunda peça. Essa foi a última, inclusive. Caiu no exame 42, que aconteceu agora em janeiro ou fevereiro desse ano de 2025, tá? Prestem atenção comigo nas questões que precisam ser levadas em consideração. Eu estava falando, então, ele começa dizendo, narrando um fato, de que a companhia fechada comercial e exportadora Três Pontas S.A., eu só estava explicando que toda vez que aparecer a palavra companhia é necessariamente uma sociedade anônima, lá da Lei 6.404 de 76, quando ele usa a expressão fechada, ele está falando para mim que é uma sociedade anônima de capital fechado. Porque também pode ser de capital aberto, que é aquela que negocia suas ações na bolsa. Aí ele fala que ela exportava café, mas que ela passa por grave crise financeira em razão da pandemia. Anotem o pulo do gato e a dica. Falou em crise, que pode ser econômica, financeira ou patrimonial, está dando a deixa para você de que possivelmente nós vamos tratar de falência ou de recuperação judicial. Lei 11.101 de 2005. Aí ele fala, além dos efeitos de forte geada na região sul de Minas em 2022. Forte geada é uma crise econômica, porque a crise econômica é aquela que vem de fora, fatores externos ao negócio. Incêndio, enchente, né? Temperatura alta, temperatura muito baixa, geada. Afetou as plantações do café, ó, é só questão ruim, diminuindo sensivelmente a safra, sobretudo em café de qualidade. Aí ele traz o seguinte, isso é uma informação importante, ó. A sociedade foi regularmente constituída em 1970. Tem sua sede e seu único estabelecimento em Caxambu, Minas Gerais. Todas essas informações serão utilizadas e eu já falo para vocês o porquê. Aí ele fala, ó, o balanço patrimonial, que é um documento obrigatório de toda a sociedade, está no artigo 1020 do Código Civil, lá no ano de 2020 já acusava um prejuízo líquido de 2 milhões de reais. Aumentou para 6 milhões, depois para 14 milhões. Aí ele fala, atualmente, o valor total do passivo é dívida, que precisa ser renegociado. Essa palavra renegociado aqui vai ser chave para nós. Inovado.
A palavra novado deriva de novação. Novação é um instituto do direito das obrigações. E todo mundo sabe que quando se aprova um plano de recuperação judicial, esse plano de recuperação judicial tem natureza jurídica de inovação. Então, é mais uma vez tacando na nossa cara o que a OAB quer da gente. É de 17 milhões de reais. Prestem atenção nos 17 milhões de reais. Existem demandas trabalhistas provenientes de rescisões de contratos de trabalho que comprometem o fluxo de caixa. A sociedade está há 5 meses sem certidão negativa de débito, ou seja, não está conseguindo pagar os impostos em dia, não consegue renovar, isso trava completamente o desenvolvimento da empresa. As receitas vinham crescendo, o fluxo de caixa era positivo até o primeiro semestre. A partir de então, o volume de receita com exportação caiu mais de 80%, mas vinha se recuperando lentamente. Enfim, aqui só está contando desgraça. Aí vem aqui. Mesmo com cortes no número de empregados. Está falando, ó, tomei medidas para tentar me reerguer sozinho. Redução salarial. Férias coletivas. E alienação, que é a venda de um imóvel para obter recursos para pagar os credores, a situação está longe de se normalizar. Isso aqui é importante porque o problema está comunicando que o empresário não ficou quietinho, não ficou sem fazer nada. Ele tomou medidas importantes, mas ainda assim não conseguiu, dentro das práticas de mercado, se reerguer. O acionista controlador, conceito de acionista controlador, ele é um acionista, porque a gente usa a palavra acionista em substituição à palavra sócio, quando a sociedade é anônima. O acionista controlador investiu 2 milhões de reais, mas esse valor é de longa recuperação, pois depende da atividade da sociedade. Agora, essa informação também é importante e será utilizada. Contudo, existe perspectiva de melhora a médio prazo, em razão da alta do preço da commodity. Commodity é um termo que a gente usa no mercado, nos negócios, na economia e no direito empresarial, que significa produto rural, aço, minério, laranja, café, produzido aqui, que é negociado com altas e baixas no mercado internacional. Aqui, ó, commodities no mercado internacional e da volta de alguns clientes internacionais da União Europeia. Aqui o problema está trazendo para nós de que a empresa é viável, de que ela está passando por uma situação de grave crise, já havia falado aqui, ó, grave crise financeira, mas que ela não vai falir, que ela não vai quebrar. Por quê? Porque as perspectivas de melhora são boas. Você, como advogado, é procurado pelo diretor-presidente e representante legal. Toda vez que fala representante legal, está falando que é o administrador com poderes para representar a sociedade. Colocou o nome dele, Dr. Caldas Botelho, que lhe pede o ajuizamento, ó, jogou na sua cara de novo o que é para você fazer, de medida para superar a crise, porque passa a devedora, permitindo o saneamento da crise, da dívida e, sobretudo, afastar a possibilidade de decretação da falência. De novo, jogou na nossa cara o que a OAB quer. A sociedade já sofreu 2 pedidos de falência no passado que puderam ser afastados com depósito elisivo. Depósito elisivo pediu falência, a sociedade foi lá e pagou, ela elidiu a falência. Elisivo vem de elidir. Depósito elisivo é o depósito em que uma sociedade
contra a qual se pediu a falência, vai lá e paga a dívida e prova que não está quebrada coisa nenhuma. Mas agora ela não tem mais recurso para eventual depósito elisível e não se sabe até quando ela terá êxito em casos futuros. O Dr. Caldas Botelho informou também que a companhia, portanto a sociedade, já aprovou a medida em Assembleia Geral Extraordinária, conforme documento que lhe entregou. Considerando que a comarca de Caxambu, Minas Gerais, é da vara única, tá vendo, ó? Diferente do próximo, do anterior. Elabore a peça processual adequada. Queridos, do ponto de vista da identificação de peças, sejam sinceros comigo, dá para errar? Dá para ter dúvida? Tacou na nossa cara 4, 5, 6 vezes que aqui é uma petição inicial requerendo a recuperação judicial da Comercial Exportadora Três Pontas S.A. lá nos termos da 11.101 de 2005. Falou em grave crise financeira, falou que quer evitar a falência, falou que a empresa é viável, falou que quer sanear a dívida, não trouxe nenhuma informação de processo. Não cabe recurso, não cabe nada diferente de um pedido de recuperação judicial, que vai levar em consideração a petição inicial lá do artigo 51, anotem, artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que regulamenta a recuperação judicial, tópico 3 dos nossos conteúdos de direito material, e como eu digo para vocês, o que mais cai sempre. Aí é evidente que ao longo do curso e de outras aulas, nós vamos conseguir, né, entender onde é que nós vamos usar cada uma dessas informações. Quais são os documentos que foram mencionados no enunciado e que deverão ser mencionados na peça para obter a pontuação necessária à aprovação. Mas não tem erro. Inúmeras vezes, grave crise financeira, mais crise financeira, mais crise financeira. Tentei fazer alguma coisa, ainda não deu certo, mas vou melhorar. Viabilidade da empresa. Você é advogado. Pede o ajuizamento de medida para superar a crise. Qual é o mecanismo judicial de superação de crise? Só tem um: recuperação judicial, que passa a devedora. Afastar a decretação de falência. Qual é o mecanismo que afasta a decretação de falência? Só cabe recuperação judicial. E só pode ser petição inicial de recuperação judicial. Quer mais fácil que isso? Não tem. Vamos seguir? Vamos mais uma. Queridos, esse é o 32º exame. Olha que delícia! 2 parágrafos. Este examinador era preguiçoso. Fez um enunciadinho de 2 parágrafos. Esse é o tipo de peça, né, de enunciado que nem dá trabalho para a gente entender. Então, ó, até agora, nós vimos um enunciado que requeriu uma petição inicial de procedimento comum ordinário. O segundo, uma petição inicial de recuperação judicial, sabemos, é um procedimento especial. Vamos ver esse aqui? Bela Comodoro é empresária individual. Ou seja, ela é uma pessoa física que exerce atividade empresária nos termos do artigo 966 do Código Civil. É isso que significa ser empresária individual. Domiciliada em Nova Monte Verde, Mato Grosso. E tem vários imóveis em seu estabelecimento. Queridos,
O conceito de estabelecimento é um conceito jurídico muitíssimo importante, sobretudo para o empresário individual. Então, vamos aprender a fazer os links. Falou de estabelecimento, eu vou para o 1142 do Código Civil para entender o que é estabelecimento, que nada mais é do que o complexo de bens necessários e afetados à utilização da atividade empresária. Só que aí, ela tem vários imóveis no seu estabelecimento, mas alguns deles estão arrendados a terceiros. Pode. O próprio 1144 fala que o estabelecimento pode ser objeto de negócio jurídico. Ou seja, eu posso arrendar, posso emprestar, posso vender. A venda de estabelecimento é um contrato específico empresarial chamado trespasse de estabelecimento, que também são empresários. Então, veja. A primeira linha falou que a Bela Comodoro, que é empresária individual, tem imóveis no seu estabelecimento e alguns deles estão arrendados a terceiros. Um desses arrendatários, que é quem então alugou o imóvel do estabelecimento da Bela, chamado de Paratininga Avícola, é réu em ação de execução de título extrajudicial. O título extrajudicial é uma nota de crédito rural. Vocês vão ver que isso aqui é irrelevante para o problema. Ajuizada pela Cooperativa de Crédito Vila Rica. Na ação de execução, cujo processo tramita na Vara Única da Comarca de Aripuanã, também no Mato Grosso, foi realizada a penhora ato de constrição próprio do processo civil, do imóvel arrendado, de propriedade da Bela Comodoro. A sociedade executada, situado no município de Coloniza, Mato Grosso. Olha só. O que este parágrafo está dizendo para mim? Que quem deve é a Paratininga. Deve para quem? Para a Cooperativa de Crédito Vila Rica. E que essa cooperativa de crédito, ao executar a Paratininga, num processo regular de execução de título executivo extrajudicial, cita para pagar em 3 dias, se não paga, começa o rito da penhora. Penhorou um imóvel que é utilizado pela Paratininga, mas cuja propriedade não é dela, é da Bela Comodoro, que arrendou este imóvel para Paratininga. Só com esse primeiro parágrafo já dá para entender o que é. Porque houve penhora de um bem de terceiro num determinado processo de execução. A Bela Comodoro, que é quem está sofrendo prejuízo, tendo acesso ao auto de penhora, que é o documento que formaliza a penhora, e nele encontrando a descrição do seu imóvel, procura seu advogado para tomar as providências cabíveis. Aqui, ó, ele fala exatamente, o problema sempre fala o que ele quer, para reverter a medida judicial. Qual é a medida judicial aqui? A penhora de um imóvel da Bela Comodoro, num processo em que ela é terceira, porque ela não faz parte deste processo. Informando que o contrato de arrendamento está averbado à margem de sua inscrição na Junta Comercial do Mato Grosso e foi publicado no Diário Oficial do mesmo estado. Elabore a peça processual adequada. Não dá para errar. A informação é claríssima. O objeto é claríssimo. Eu sei que existe um procedimento especial lá no Código de Processo Civil, artigo 674 e seguintes, chamado embargos de terceiro. E eu sei também que o objeto desses embargos de terceiro é exatamente
para desconstituir uma penhora sobre um bem de terceiro feito numa ação, geralmente de execução, do qual o proprietário do bem penhorado não faz parte. Não tem erro, pessoal. Embargos de terceiro, 674 e seguintes. E aí, depois, numa próxima etapa, nós vamos aprender a desenvolver a peça a partir de todas essas informações que o problema nos traz. Mas a identificação é muito tranquila. Embargos de terceiro, cujo embargante é a Bela Comodoro e os embargados, tanto a Paratininga Avícola quanto a Cooperativa de Crédito. Tranquilo? Lembrando, pessoal, uma coisa que é importante de dica para a elaboração da peça, que é o seguinte. Em relação aos fatos, jamais inventem algo. Qualquer coisa que vocês trouxerem na peça como fato, mas que não foi informado no enunciado, haverá possibilidade muito concreta da sua peça ser anulada. Entendem? Você não pode inventar em relação aos fatos absolutamente nada. Nada. Você só pode trabalhar com os fatos previstos no enunciado e com todas as estratégias e técnicas de direito que se aplica a cada uma dessas peças. Então, vejam só uma informação importante. Todo mundo aqui sabe que a peça é embargo de terceiro nada mais é do que uma petição inicial dentro de um conceito de procedimento especial. Eu sei fazer uma petição inicial, porque eu conheço as regras que estão previstas lá no artigo 319 do CPC, que trata dos requisitos da petição inicial, e aí eu vou adequá-la aos requisitos da petição inicial de embargos de terceiro, que está lá no 674 do CPC. Basicamente, para fazer uma petição inicial, eu vou fazer um endereçamento, que a resposta está aqui, qualificação das partes, que a resposta está aqui. Eu vou desenvolver a narração dos fatos e o fundamento jurídico do pedido, que está tudo aqui. Eu vou fazer o pedido, que o problema traz exatamente o que eu vou fazer, mas lembrem-se, é um procedimento especial. Se é um procedimento especial, é um processo de conhecimento com um rito diferenciado. Perfeito? Então, é um processo que gira em torno da prova. Provas precisam ser produzidas. Então, peguem uma dica de ouro com o professor Tiago agora. Todos os documentos que são citados no enunciado são provas e deverão necessariamente também serem citados na sua peça e vão valer pontos preciosos para a sua aprovação. Então, nessa peça de embargo de terceiro, citar a existência do auto de penhora enquanto documento vai valer ponto. Citar que o contrato de arrendamento está averbado, isso é um documento, vai valer ponto. Então, isso é importante, porque não basta a gente só identificar a peça. Nós precisamos identificá-la, desenvolvê-la de modo adequado e tentar pontuar com o máximo possível. Então, todos os documentos que aparecem no enunciado e que são interessantes para o seu cliente devem ser necessariamente citados na peça, porque eles vão trazer pontos valiosos e preciosos para a sua aprovação. Vamos mais uma? Olha só.
O Iramutan Consultores Ambientais é uma sociedade simples. Falamos dela hoje. Direito societário não é uma sociedade empresária, está prevista no Código Civil entre os artigos 997 e 1038, consultores ambientais, serviço intelectual. A gente sabe que a sociedade simples é uma sociedade cujo objeto social é a prestação de serviços intelectuais. Foi constituída em 2005 por prazo indeterminado. Com contrato arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Boa Vista. Essa aqui é uma informação importante para nós sabermos. Toda sociedade empresária, ela é registrada no Registro Público de Empresas Mercantis, que a gente conhece como junta comercial. As simples, elas são registradas no cartório de pessoas jurídicas, de registro de pessoas jurídicas, e se for uma sociedade uniprofissional, por exemplo, sociedade de advogados, o registro é na OAB. Sociedade de médicos registra no cartório de pessoas jurídicas e também no Conselho Regional de Medicina. Uma sociedade de dentistas no cartório e no Conselho de Odontologia. E por aí vai. Ó, documento, possivelmente o local da competência, porque fala local de sua sede. A sociedade é composta por 6 sócios, a saber, Luiz, João, Iracema, Bonfim, pai da Carolina, Normandia e Helena. 6 sócios. Já começo a pensar no societário, certo? A administração da sociedade é exercida exclusivamente pela sócia Iracema. Cada sócio é titular de cotas representativas de 20% do capital, exceto os sócios Luiz e Bonfim, que possuem cada um cotas representativas de 10%. O capital encontra-se integralizado. Essa informação é importante. Quando fala, ele traz aqui, né? A gente consegue falar 20, quem tem 10 só? O Luiz e o Bonfim. Então, Luiz e Bonfim tem 10% cada um, João, Iracema, Normandia e Helena tem 20% cada um, no total 100%. Quando fala que o capital encontra-se integralizado, significa que todo mundo aportou o capital necessário na sociedade, ninguém é sócio remisso e ninguém está inadimplente com a sociedade. Até o ano de 2018, as relações entre os sócios eram cordiais e o ambiente favorável à realização do objeto social, consultoria ambiental, pois todos os sócios, amigos de longa data, tinham formação e atuação na área ambiental. A partir do início de 2019, começaram a surgir sérias desavenças, brigas, conflitos entre os sócios Luiz e Normandia e os demais. Então, Luiz e Normandia de um lado e os demais de outro. Sobretudo com a administradora Iracema, a quem imputavam, ó, isso aqui é um dado importante, omissão na prestação de contas e embaraço na apresentação do balanço patrimonial. Lembrem-se sempre, vai lá no 1020 do Código Civil, prestação de contas e apresentação do balanço patrimonial é obrigação da Iracema, que é a administradora. Isso é uma obrigação legal, 1020 do Código Civil. Em dezembro de 2019, tornando-se insustentável a permanência na sociedade, sem qualquer apoio às suas demandas, o Luiz e Normandia decidem se retirar. Pode? Claro que pode. É prazo indeterminado, é um direito previsto. Dá um pulinho lá no artigo 1020.
9 do Código Civil. O artigo 1029 do Código Civil, que trata da sociedade simples, fala exatamente da possibilidade de qualquer sócio se retirar. Basta seguir os requisitos objetivos da lei ou do contrato, ó. E ele seguiu, notificando os demais sócios do exercício de seu direito potestativo. O que é um direito potestativo? Às vezes, se o aluno não teve um bom professor lá no primeiro ano, quando explica introdução ao estudo do direito, tem aluno que chega no quinto ano e não sabe o que é um direito potestativo. Então, se alguém aqui não sabe, aprenda. Direito potestativo significa o exercício de um poder. Ou seja, quem tem um direito potestativo tem o poder de exercer o seu direito e apenas e tão somente submeter a parte contrária a ele. O divórcio é um direito potestativo. A possibilidade de o patrão demitir alguém sem justa causa é um direito potestativo. Potestativo vem de potestas, e potestas no latim significa poder. Então, isso está dentro do direito das obrigações, dos direitos pessoais. O direito do sócio se retirar também é um direito potestativo. Ou seja, o direito potestativo não pode ser contestado. Cabe à outra parte a submissão a ele. Com a antecedência prevista na lei, que é de 60 dias, realizando-se nos 30 dias seguintes a averbação da resolução da sociedade no registro próprio. Queridos, para o direito civil, isso é importante porque, às vezes, a gente se confunde na conceituação dos termos. Resolver, resolução, significa acabar para todo mundo? Não, para alguma das partes. Ou seja, aqui está falando que Luiz e Normandie se retiraram da sociedade, notificaram a sociedade e os demais sócios, né? E que a resolução da sociedade, ou seja, a dissolução parcial, o término da sociedade, para Luiz e Normandie, foi averbado lá no ato constitutivo, no registro próprio, ok? Essa informação é importante. Todavia, até a presente data, a sociedade não efetivou a apuração de haveres. O que é a apuração de haveres? Se eu entrei, coloquei dinheiro para entrar, quando eu saio, liquidam as minhas cotas, avalia-se o patrimônio da sociedade e me pagam-se os haveres. Haveres é o que eu tenho a receber. Quais são meus haveres? O valor correspondente à liquidação das minhas cotas. Argumentando que tal providência demanda alteração contratual para fixar o critério de liquidação das cotas dos ex-sócios, ausente esse critério no contrato no momento da retirada. Isso aqui é uma grande patifaria que foi alegada pela sociedade, mas que não encontra respaldo na lei. Por quê? Porque eu sei que quando o contrato não prevê o critério de liquidação das cotas e apuração de haveres, o modelo é balanço de determinação do artigo 606 do Código de Processo Civil ou balanço patrimonial do 1031 do Código Civil, porque eu conheço direito societário, por isso que eu estou fazendo uma prova em direito empresarial, correto? Pois bem, você, como advogado, é procurado para defender em juízo os interesses dos ex-sócios, hein? Porque eles já saíram, eles só não receberam, que é o Luiz e a Normandia. Em especial pela inércia da sociedade e dos demais sócios em proceder à apuração de haveres. E lhes apresentar o resultado da liquidação das cotas, o que inviabiliza qualquer pagamento ou verificação dos elementos do patrimônio que foram considerados no cálculo. Aí, ó, elabora a peça processual adequada. Olha aqui, pessoal,
como a OAB, para cada exame, exige uma forma de endereçamento de acordo com o que ela fala, hein? Considerando que a comarca de Boa Vista, Roraima, tem 6 varas cíveis. Então, ela está exigindo e ela vai pontuar tudo isso, não vai aprovar ou reprovar, mas ela vai pontuar que o endereçamento tem que ser para uma das varas cíveis, que é especializada, da comarca de Boa Vista, Roraima. Queridos, aqui não tem erro também. Nós estamos diante de direito societário, sociedade simples. O problema, ele é claríssimo de que o objetivo do Luiz e da Normandia, que se retiraram da sociedade, é receber os seus haveres, apurar e receber. Como eu conheço o direito societário, eu sei que existe um procedimento especial, que nós já falamos dele aqui 2 ou 3 ou 4 vezes hoje ao longo do dia, chamado ação de dissolução parcial de sociedade. Dá um pulinho vocês aí, eu sei que vocês estão com o Vadimécum aberto, se não estão, deveriam estar, porque o mais importante para a capacitação, para a prova da OAB, é saber lidar bem com o Vadimécum. Dá um pulinho no artigo 599 do CPC. 30 segundos para vocês chegarem lá. E aí vocês vão ver que lá está prevista a ação de dissolução parcial da sociedade, que por ser um procedimento especial, lembra que eu falei para vocês na primeira etapa da aula, que é um procedimento especial que sempre se conecta com um direito material? A ação de dissolução parcial de sociedade se conecta com as hipóteses em que a sociedade se resolve em relação a um ou algum dos sócios. E ela pode ser para alteração contratual e apuração de haveres, pode ser só para alteração contratual e pode ser só para a apuração dos haveres. Então, vai ser uma ação de dissolução parcial de sociedade com fundamento no artigo 599(2) do Código de Processo Civil, lembrando que você só pode pedir a apuração dos haveres. Se você pedir a exclusão dos sócios, você vai cometer um erro grave, né? De TDAH severíssimo e não tratado, porque o problema está falando que os sócios já saíram e que esta saída já foi registrada. Então, leia com calma, leia com atenção, faça uma minuta prévia e não escreva besteira contrária ao que o próprio enunciado trouxe para você. Tá certo? Olha lá, pessoal. Essa é a quinta ou quarta peça que nós resolvemos? Quarta peça. Mais uma petição inicial de procedimento especial. É disparado o que mais cai na OAB. Vamos fazer mais uma? Pessoal, e depois, se tiver dúvidas, eu vou também esclarecer, tá? Vamos lá. Ah, essa aqui, a gente começa a ler, dá um susto, o corpo sai, a alma sai do corpo e depois volta porque você acha que você não vai dar conta, mas nós vamos ver que nós vamos dar conta. Até mesmo porque, deixa eu dar mais uma dica para vocês. Eu preciso processar, esmiuçar, defluir e trabalhar com todas as informações contidas no enunciado. Mas vocês, com a prática, e o curso da SDN vai, de acordo com o nível que você escolher, nós vamos entregar e corrigir e dar o feedback de até 50 peças como essa. Só não passa quem não quer. Você precisa trabalhar com todas as informações contidas no enunciado. Mas a experiência vai demonstrar para vocês
que algumas informações ou muitas informações são absolutamente irrelevantes para a solução final do problema. Esse aqui é um caso, acompanhem comigo. A Companhia de Carroceiras Capão da Canoa. Se falou companhia, lembre-se, isso é uma regra de nome empresarial. Toda companhia é uma sociedade anônima. Lei 6.404 de 76. A Companhia de Carrocerias Capão da Canoa tem sede em Cidreira, Rio Grande do Sul. E a Vanini Carici SRL é uma sociedade com sede em Pisa, na Itália, sem estabelecimento no Brasil, celebraram em 2018 contrato de fornecimento de carrocerias de ônibus e prestação de serviços de reposição de componentes e assistência técnica da primeira para a segunda sociedade. Pulo do gato. Informação relevante. Houve inserção no contrato de convenção de arbitragem. Isso me assusta? Claro que não. Eu fiz aula na ESDN e a primeira aula de direito empresarial da ESDN, quando tratou de jurisdição, falou para mim que no direito empresarial a jurisdição pode ser estatal ou arbitral, desde que haja convenção de arbitragem. Então, eu sou um bom aluno, eu sou um aluno esperto, eu sei do que se trata isso, e eu sei que eu preciso dar um pulinho lá na lei da arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, estabelecendo seus termos e a sede da arbitragem no Brasil, os atos judiciais necessários para o cumprimento de eventuais decisões do tribunal arbitral escolhido e medidas cautelares deveriam ser executados perante o juízo da comarca de Caxias do Sul. Aqui ele me trouxe um dado informando qual é a competência estatal. Aí ele fala que em setembro de 2021, a Carrocerias do Capão ficou inadimplente em suas obrigações, com constantes atrasos na entrega dos bens, cessou a prestação de assistência técnica. Isso aqui é uma informação que vocês vão ver, está aqui. Ela é importante para entender o contexto, mas ela é irrelevante para aquilo que nós vamos fazer. A sociedade italiana rescindiu o contrato após notificação prévia da contratante e provocou o tribunal arbitral para a instituição da arbitragem, dando ciência à sua contraparte. Instituída a arbitragem em fevereiro de 2022, foi infrutífera a conciliação, foi realizada a instrução processual sem necessidade de medidas cautelares ou de urgência. Em setembro de 22, o Tribunal Arbitral proferiu decisão condenatória para que a sociedade brasileira pagasse à italiana o valor de 5.950.000. Isso aqui é importante quando ele fala que ele está indicando para nós qual será o valor da causa. O presidente do Tribunal Arbitral enviou cópia da decisão às partes, que foi devidamente recebida por ambas. Isso é importante para deixar claro de que houve intimação e conhecimento e, portanto, existência no mundo jurídico da sentença arbitral. Aí ele vem e fala de sentença arbitral. A sentença arbitral determinou que o pagamento fosse realizado até o dia 7 de dezembro de 2022, sem parcelamento. Só que a Companhia das Carrocerias Capão da Canoa não cumpriu a decisão do Tribunal Arbitral e não se encontra em recuperação judicial. Quando ele traz essa informação, não se encontra em recuperação judicial, ele está falando, ó, vai para cima e cobra a inadimplência da Companhia de Carrocerias Capão da Canoa. Por quê? Se ela estivesse em recuperação judicial,
Eu teria que habilitar o crédito na recuperação judicial. Então, aqui ele está falando, ó, não se mete com recuperação judicial porque ela não existe. Você foi contratado pela sociedade italiana para defender seus interesses no Brasil para o recebimento do crédito. Elabore a peça processual adequada, aqui, ó, considerando que na comarca de Caxias do Sul há mais de um juízo competente. Isso aqui, de novo, né? Para que, então, o endereçamento seja ao juízo de uma das varas judiciais, ele não falou nada de especializado, da comarca de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Queridos, não tem como errar. Nós estamos diante de um problema, certo? Que deixa claro a existência de um título, sentença arbitral. Se eu dou um pulinho lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, eu sei que sentença arbitral é um título executivo judicial. Correto? Como eu conheço jurisdição arbitral, eu sei que o tribunal arbitral, por ser privado, não pode ele próprio executar as suas decisões. Então, toda vez que houver arbitragem, ou vai ser o cumprimento da sentença arbitral, ou vai ser alguma coisa relacionada a uma tutela de urgência arbitral, ou será uma ação anulatória de sentença arbitral, que é uma ação bem específica, com fundamentos próprios. Correto? E a sentença, ela também deixa claro para você, eu falo de um modo assim, né, mais forte para chamar a atenção de vocês, ela joga na nossa cara. O problema joga na nossa cara que o que eu quero é o cumprimento da sentença arbitral. Então, a identificação da peça aqui não tem erro. É um cumprimento de sentença arbitral. Petição inicial, de novo. Petição inicial, mudou o processo, porque agora eu tenho título, então eu não estou mais em processo de conhecimento, porque eu não preciso produzir prova nenhuma. Toda a prova que eu preciso produzir está no título. Eu preciso produzir prova apenas da inadimplência, correto? O valor da causa está aqui. O endereçamento está aqui, certo? Todos os elementos para fazer o cumprimento de sentença. Queridos, só que agora, deixa eu aproveitar que nós temos tempo e dar um exemplo para vocês daquilo que eu falei no comecinho, nas primeiras palavras que eu falei aqui na nossa aula. Lembra que eu falei que o curso preparatório para a OAB, ele é um curso focado em fazer o aluno se situar, encontrar todos os fundamentos, identificar a peça e desenvolvê-la de acordo com o que a OAB exige. Então, o curso preparatório para a OAB não é um curso de advocacia, é um curso para você virar advogado, passando no exame da OAB. Por que que eu digo isso? Porque se eu... Não, se acabou, não tem problema. Se eu, Thiago, advogado empresarialista da empresa italiana, fosse fazer esse cumprimento de sentença arbitral, com o meu estilo de advocacia, eu faria uma petição de uma folha, que é suficiente para dar início a cumprimento de sentença arbitral. Todavia,
Esse é o exame 32. É isso, Flávio? 36. Quando eu pego, isso é uma dica importante para vocês, para depois a gente ver como fazer essas peças todas. Quando eu pego o espelho de correção, que é isso aqui, ó, que vocês terão acesso, isso está no site, é público, mas que vocês terão acesso também no nosso curso da ESDN, comentado, eu vejo que a OAB, ela pontua itens que na vida real não precisariam ser citados numa peça de cumprimento de sentença. Certo? E depois a gente faz isso com mais tempo e tudo mais. Mas eu queria deixar isso claro para vocês. Se pontuam questões que, em tese, num simples cumprimento de sentença da vida real, não precisariam ser citadas. Então, é por isso que eu digo que a preparação para o exame da OAB, ela não é uma preparação para a advocacia propriamente dita. É lógico que ajuda, mas é um curso focado, pensado para te situar e fazer com que você identifique a peça e a desenvolva de acordo com aquilo que a OAB quer de você. Vamos lá, só faltam duas, depois eu também quero ver se tem dúvidas. Vamos para o 41º exame. Eu queria muito chegar nesse, porque esse aqui é recente também, finalzinho de 2024, e ele gerou bastante confusão. Mas aí, pessoal, talvez mais confusões de interpretação semântica do que jurídica propriamente dita. Já resolvemos 5 peças, as 5 petições iniciais. Então, quando eu falo que empresarial é mais fácil, que o que mais tem chance de cair é a petição inicial, não estou falando da boca para fora, estou falando e estou provando com as próprias provas da OAB. Olha a ideia aqui, societário de novo. Isidoro Deodoro Lino e Estrela são sócios da sociedade Bar e Lanchonete Dona Leopoldina, constituída no mês de janeiro de 22. O capital social, o mesmo desde a data da Constituição, é de R$ 25.000, dividido em 100 cotas no valor unitário de R$ 250. Eu, nas minhas aulas da graduação, eu sempre falo isso. O valor da cota é o valor que o contrato social dá para a cota. Não existe nenhuma regra que fala que uma cota vale 1, 2, 3, 4, 5, R$ 1 milhão. Certo? Então, a formulação aqui está de acordo. De acordo com a 4ª cláusula do contrato, a distribuição das cotas por sócio é a seguinte: o Isidoro tem 45, o Deodoro tem 25, o Lino 15 e a Estela 15. No ato de constituição, que é o momento em que o ato constitutivo, que é o contrato social, foi levado a registro, todos os sócios integralizaram 50% do valor total das cotas subscritas. Essa é uma informação importante, porque em toda sociedade empresária, que é o caso, em primeiro lugar se subscreve as cotas e a integralização significa a quitação daquele sócio do aporte total de capital. Então aqui nós temos uma informação de que todos os sócios assumiram uma obrigação com a sociedade de integralizar 50% das cotas no futuro, que é perfeitamente possível, de acordo com o direito societário.
A nona cláusula do contrato social estabeleceu o cronograma de pagamento, fala as datas. Aí olha que importante a gente conseguir compreender e trabalhar, como eu digo sempre, com todas as informações. Em caso de inadimplemento, ou seja, se o sócio se tornasse inadimplente para com a sociedade, a 10ª cláusula do próprio contrato social, ela já previa, contempla. Contemplar é prever, constar. Termo de confissão de dívida para a cobrança das cotas não integralizadas. Indica o foro do domicílio do credor, que é o foro geral do processo civil, artigo 46 do CPC, prevendo também multa de 10% sobre o valor devido. O contrato foi assinado por todos os sócios e por 4 testemunhas. Essa informação era relevantíssima, vocês vão entender por quê. Os sócios Isidoro, Lino e a sócia Estela integralizaram suas cotas antes das datas previstas, estão quite com a sociedade. Mas o sócio Deodoro não integralizou as suas cotas. Eu sei o que significa isso. Eu sei como chama o sócio que subscreveu e não integralizou parcela das suas cotas, ou até tudo. É o sócio remisso. Sócio remisso, artigo 1004 do Código Civil, sócio inadimplente com a sociedade. No dia 1º de abril de 2024, 23, a sociedade, por meio de seu único administrador, isso é importante, pessoal, porque quando for qualificar a sociedade como parte autora da ação, vai ter que falar que ela é representada pelo administrador e dar o nome dele, Miguel dos Campos. Isso aqui vai pontuar. Notificou o sócio Deodoro do pagamento das parcelas vencidas, mas ainda não recebeu nenhum pagamento. Isso aqui é importante porque quando você tem um sócio inadimplente com a sociedade, ele tem que ser notificado antes para poder purgar a mora. Purgar a mora é a possibilidade que se confere ao inadimplente de afastar a mora pagando aquilo que ele deve. Anotem essa expressão e guardem essa expressão porque ela é muito utilizada no direito das obrigações e, portanto, no direito empresarial. Purgar a mora significa pagar o que se deve e afastar todas as consequências da inadimplência. Aí, você é contratado pela sociedade, prestem bastante atenção aqui, porque foi aqui que deu o problema. Para a cobrança da dívida. Sendo informado de que os demais sócios não desejam a exclusão do sócio remisso. A palavra sócio remisso apareceu aqui. Nem a redução do capital ao montante já realizado. Elabore a peça processual adequada. E por aí vai. Olha só. Olha só. Eu fico muito preocupado quando o futuro advogado não consegue, eventualmente, compreender todos os fatos que estão previstos nesta peça. Quando a gente fala cobrança de dívida, este é um termo genérico que indica a pretensão da sociedade. A sociedade quer receber. Só que, sabe o que aconteceu nessa prova, pessoal? Isso aqui é um dado da realidade. Inúmeros alunos fizeram ação de cobrança e foram devidamente reprovados. Claro, tem que ser reprovado mesmo. Por que eu faria uma ação de cobrança se está gritando na minha cara o problema é que eu tenho título?
Eu tenho um contrato assinado por todas as partes, por 4 testemunhas. A lei pede só 2, eu já tenho 4. E o contrato fala da confissão de dívida. Ou seja, eu tenho um título líquido, certo e exigível. Eu só faço ação de cobrança e, portanto, eu só parto para o processo de conhecimento se eu preciso produzir prova. E aqui eu não preciso produzir prova nenhuma. Por quê? Porque tudo aquilo que eu preciso provar, está no título, que é o próprio contrato social. Concorda? Então, não é porque a OAB falou cobrança de dívida que você vai fazer uma ação de cobrança. Porque você não pode se deixar sucumbir pelos termos. Você precisa ter capacidade de raciocinar de acordo com todos os elementos do problema. Compreendem? Então, se tinha título, se você quer receber a dívida, entendem? Se tinha as testemunhas, que é o requisito que dá eficácia executiva ao contrato, pessoal, não tinha dúvida nenhuma. Era uma ação de execução de título executivo extrajudicial, lá nos termos dos 787 e seguintes do CPC, e o título é o próprio contrato social, né, com menção expressa à cláusula 10ª aqui. Sabe, a única sacanagemzinha que nós tínhamos aqui desse problema era que o valor da causa você tinha que fazer uma conta, certo? Você tinha que pegar, a ação era contra o Deodoro, correto? Que é o Deodoro que não pagou. Então você tinha que fazer a seguinte conta, ó. O Deodoro era titular de quantas cotas? 25 cotas. Então, você tinha que pegar e fazer uma conta. 25 vezes 250. Quanto que dá 25 vezes 250? 6.000, certo? Tô certo? É isso, né? 25 vezes 250 é 6.000? Calma aí. Tá vendo? Por isso que eu fiz direito, gente. Mas lá com o tempo eu ia fazer bonitinho. E não pode ter calculadora na OAB, hein? Quanto é, Rafael? 6.250, certo? Aí o problema traz de que ele pagou 50 e ficou devendo 50. Então nós temos que pegar 6.250 e dividir por 2, que vai dar 3.125, certo? Só que aí falava também que se ele ficasse inadimplente, ele ficou, foi notificado para purgar a mora, não purgou, aumentava 10%, certo? 10% de mais aqui, que vai dar, então, 312,50, perfeito? Então, o que ele estava devendo era 3.437,50. Tem que fazer essa continha aqui, certo? Para chegar ao valor da causa, né? Essa era a única sacanagemzinha, mas entender que era uma ação de execução de título extrajudicial, bem tranquilo. Queridos, se tiverem dúvidas eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Nós vamos suspender aqui a gravação agora por 10 minutinhos. O Flávio está disponibilizando para vocês no link, no chat, o quiz. Perfeito. Respondam e apenas aqueles que acertarem as 5 perguntas vão participar do sorteio. Primeira vaga, primeiro sorteio. Vai ser um sorteio randômico que vai ser transmitido aqui ao vivo. Primeiro sorteio ganha um curso básico de Direito Empresarial para a segunda fase do OAB para o 44. E o segundo sorteio será a
pagamento de uma inscrição, também para o exame 44 da OAB. Se não me falha, o edital saiu agora dia 30, acho que é R$ 320, é isso, Flávio, o valor da inscrição? A gente vai fazer um Pix para a pessoa mas tem que se inscrever em Direito Empresarial, evidentemente. Combinado? Então, 10 minutinhos de intervalo e aí a gente volta com o sorteio para quem respondeu.